fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. É sobre as alianças de Deus. Porque eu estava lendo aqui na Bíblia que fala da aliança, a primeira aliança feita com sangue. E fala dessas alianças. Eu queria saber quantas alianças Deus fez com a humanidade, ou com o seu povo, ou com o ser humano. Eu não sei que alianças são feitas com quem. E se são 7 alianças, ou são 5, porque são 7 alianças. Sim ou não? Ok, irmão. Essa é a minha pergunta. Eu quero agradecer essa oportunidade. Throughout the history of humanity, Durante toda a história da humanidade, there are so many covenants that God have made with man. existiram muitas alianças que Deus fez com os homens. The first was done with Noah. A primeira foi feita com Noé. Vamos ler. Gênesis capítulo 9, versículo 11. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Okay. The aliança between God and Noah A aliança entre Deus e Noé have a sign, tem um sinal, and that is the rainbow. que é o arco-íris. That is an aliança. Esta é uma aliança. There is another aliança after that. Houve outra aliança após essa. Okay. Vamos ler. Gálatas capítulo 3, 17. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. There is an aliança that was formerly confirmed by God, and the commandment that came out after 430 years of that aliança that was made by God, a lei que veio 430 anos depois da confirmação da aliança, não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. What was the aliança that was made by God, after which, after 430 years, there came a law? Então, houve uma aliança que foi confirmada por Deus 430 anos antes da lei, que não pode abrogar, não pode anular essa aliança. E que aliança foi essa que depois de 430 anos veio a lei? Vamos ler Gênesis 15, versículo 13. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia. God is speaking to Abraham. Deus está falando com Abraão. Foi dito a Abraão: será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Sim. A aliança was made by God with Abraham. A aliança foi feita
por Deus com Abraão. Sim. Speaking of promises to his descendants. Falando de promessas aos seus descendentes. We know that the Israelites are the descendants of Abraham. Nós sabemos que os israelitas foram os descendentes de Abraão. And God have spoken of the things that will happen to his descendants. E Deus falou das coisas que iriam acontecer à descendência dele. That his descendants will be reduced to escravidão, that they will be slaves. De que a descendência dele seria reduzida à escravidão, ou seja, eles seriam feitos escravos. Speaking of the slavery that the Israelites will suffer in Egypt. E ele estava falando da escravidão que aconteceria aos israelitas no Egito. But he is speaking to Abraham, and he is promising Abraham and his descendants that he is giving to them the land of Canaan. Mas ele estava dizendo a Abraão, fazendo aliança com Abraão, dizendo a ele que a descendência dele iria ter por promessa, seria a eles a terra de Canaã. And he said that your descendants, after being enslaved, will return to this land that God promised to Abraham. E ele estava então dizendo a Abraão que a descendência dele, após ser escravizada no Egito, depois disso, eles retornariam para a terra de que ele estava falando, a terra de Canaã. E a teriam por herança. Was that realized? Isso se realizou? Vamos ler Éxodo 12:40. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, neste mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. What happened is that when the Israelites were enslaved in Egypt, after exactly 430 years, they were liberated by Moses. O que aconteceu foi que, depois de 430 anos em que os israelitas foram escravizados no Egito, viveram no Egito, após 430 anos eles foram libertados. And they were brought to Mount Sinai. E foram levados ao Monte Sinai. What happened in Mount Sinai? E o que aconteceu no Monte Sinai? 5:1 Deuteronômio. Chamou, pois, Moisés a todo Israel e disse-lhes: Ouve, ó Israel, os estatutos e preceitos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprir. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com os nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. When they are at the foot of Mount Sinai, God made an alliance with the Israelites. Quando eles estavam aos pés do Sinai, Deus fez uma aliança com os israelitas. And Moses is explaining to the Israelites E Moisés estava explicando aos israelitas that alliance was not done with God to their fathers, que essa aliança não foi feita por Deus com os pais deles, but to us that are now alive here today. mas conosco, os que estamos hoje aqui vivos. Sim. So there was an alliance at the foot of Mount Sinai. Então teve uma aliança ao pé do Monte Sinai. There was an alliance 430 years antes. E houve uma aliança 430 anos antes, And that was done by God to que foi feita por Abraham. Deus com Abraão. see. So you can see there are so many alliances now. Então você pode ver que há muitas alianças. Uma aliança feita por Deus Uma aliança com Noé, uma aliança com Abraão, e uma aliança com Israel. There are now 3, já existem 3, but there is another one, mas existe outra, and that is the final and last alliance. que é a última aliança, Vamos ler 2 Coríntios 3:6. o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. When the time of the apostles came, they are ministers
de uma nova aliança, and that is the aliança among Christians. Então, quando o tempo dos apóstolos chegou, então foi feita uma nova aliança, que é a aliança com os cristãos. Before I forget, Antes que eu esqueça, there is another aliança made by God with David, tem outra aliança feita por Deus com Davi. como rei. There is a covenant that was made by God to David. Teve uma aliança feita por Deus com Davi. See, that he will not lack men that will sit on the throne of Israel. Que não teria falta de varão para se assentar no trono de Israel. Vamos ler Reis 9:4. 1 Reis 9,4 diz: Se o Senhor lhe disse, ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim, santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo, não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. See, that's another aliança that God made with David as a king. Essa foi uma outra aliança feita por Deus com Davi como rei. There is another aliança still. Ainda tem uma outra aliança. Verse 5. Em 2 Crônicas 13:5 diz, não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal? So, it's called aliança de sal. É chamada aliança de sal. See, that's why when the Lord Jesus Christ came, He taught the Christians the importance of sal. É por isso que quando o Senhor Jesus Cristo veio, ele ensinou aos cristãos a importância do sal. Because there is an aliança de sal. Porque existe uma aliança de sal. Marcos 9:50. Bom é o sal. Se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Sim. There is an aliança de sal porque o sal é parte do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Então existe uma aliança de sal porque é parte do ministério do Senhor Jesus. That is a very broad E explanation. é uma explicação muito ampla. I'm just proving that there are so many Nós alliances estamos in the provando que existem muitas alianças na Bíblia. Bible. See, there is an aliança between God and Jacob. Existe uma aliança entre Deus e Jacó. See, so many. Muitas, muitíssimas. That is our answer to your question, brother. Essa é a nossa resposta à sua pergunta, irmão. See. Quero fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá.